Os Garotos Corvos, capítulo 6. Blue não se descreveria realmente como uma garçonete. Afinal, ela também ensinava caligrafia para as crianças do terceiro ano, fazia coroas para as filhas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, levava os cães dos moradores do condomínio mais chique de Henrietta para passear e plantava flores de canteiro para as senhoras idosas do bairro. Realmente ser garçonete no Ninos era a menor de suas atividades. Mas os horários eram flexíveis, era o registro mais legítimo em seu já bizarro currículo e certamente era o serviço que melhor pagava. Só havia um problema com o Ninos. Para todos os fins práticos, ele pertencia à Gliombe. O restaurante ficava a 6 quadras do portão de ferro do campus da escola, no limite do centro histórico. Não era o lugar mais chique de Henrietta. Havia outros lugares com televisões maiores e música mais alta, mas nenhum deles conseguiu dominar o imaginário da escola como Ninos. Apenas saber que o Ninos era o lugar para estar já era um rito de passagem. Se você fosse seduzido pelo Morton's Sport Bar na Rua 3, não merecia estar na turma. Então, no Ninos, os garotos da Gliombe não eram apenas alunos da escola, eram o que havia de mais Gliombe por ali. Barulhentos, arrogantes, filhinhos de papai. Blue tinha visto uma infinidade de garotos corvos para uma vida inteira. A música naquela noite já estava autossuficiente para paralisar as partes mais sutis de sua personalidade. Ela amarrou o avental, fez o melhor que pôde para se desligar dos Beatsy Boys e armou seu sorriso ganhador de gorjetas. Próximo do início de seu turno, 4 garotos entraram pela porta da frente, deixando um silvo frio de ar fresco no aposento que cheirava a orégano e cerveja. Na janela, ao lado dos garotos, uma luz neon que dizia, desde 1976, iluminava o rosto deles de verde-limão. O garoto da frente falava ao celular, enquanto mostrava 4 dedos para Cialina para indicar o tamanho do grupo. Os garotos corvos eram bons em desempenhar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, desde que todas elas beneficiassem exclusivamente a eles mesmos. Enquanto Cialina passava apressada com o bolso do avental cheio de comandas para entregar, Blue lhe deu 4 cardápios engordurados. O cabelo de Cialina flutuava acima da cabeça com a eletricidade estática e estresse servil. Blue perguntou displicentemente. Você quer que eu atenda aquela mesa? Tá brincando? Respondeu Cialina, olhando os 4 garotos. Tendo finalmente terminado a sua ligação, o primeiro escorregou em um dos bancos de vinil laranja. O mais alto deles bateu a cabeça na luminária de cristal lapidado pendurada sobre a mesa, e os outros riram generosamente dele, que xingou. Merda! Uma tatuagem serpenteou para fora do colarinho quando ele se virou para sentar. Todos os garotos tinham algo de faminto. De qualquer forma, Blue não queria saber deles. O que ela queria era um trabalho que não sugasse todos os pensamentos de sua cabeça e o substituísse pelo chamado sedutor de um sintetizador. Às vezes, ela saía furtivamente para a rua para um intervalo infinitesimal e, enquanto recostava a cabeça contra a parede de tijolos do bico atrás do restaurante, sonhava preguiçosamente que estudava anéis de árvores, que nadava com raias diamantas e explorava Costa Rica para descobrir mais sobre o passarinho conhecido como pigmeu tirano. Blue não sabia se realmente queria descobrir mais sobre o pigmeu tirano. Ela simplesmente gostava do nome. Afinal de contas, para uma garota de 1,52 m, pigmeu tirano soava como uma carreira. Todas essas vidas imaginadas pareciam bem distantes do Ninos. Alguns minutos após o turno de Blue ter começado, o gerente sinalizou para ela da cozinha. Aquela noite era Donnie. O Ninos tinha em torno de 15 gerentes, todos eles parentes do dono e nenhum formado no ensino médio. Donnie conseguiu se espreguiçar e oferecer ao telefone ao mesmo tempo. Seus pais. Sua mãe. Mas não havia necessidade de esclarecer, pois Blue não sabia quem era seu pai. Na realidade, ela havia tentado importunar Maura sobre o pai antes, mas a mãe havia elegantemente se desviado dessa linha de questionamento. Tirando o telefone da mão de Downey, Blue se enfiou de volta no canto da cozinha, próximo de uma frigideira terminalmente gordurosa e uma pia de cuba grande. Apesar do cuidado, ela ainda era acotovelada de tempos em tempos. Mãe, eu estou trabalhando. Não entre em pânico. Você está sentada? Você provavelmente não precisa se sentar. Bem, eu acho que não. Pelo menos se apoie em algo. Ele ligou, para marcar uma leitura. Quem, mãe? Fale mais alto, tá barulhento aqui. Gansey. Por um instante, Blue não entendeu nada. Aí se deu conta e sentiu todo o peso da realidade sobre si.
Sua voz ficou um pouco fraca. Para quando você marcou a leitura? Amanhã à tarde. Foi o mais cedo que eu consegui. Eu tentei marcar mais cedo, mas ele disse que tinha escola. Você trabalha amanhã? Vou mudar meu turno, respondeu Blue imediatamente. Mas era outra pessoa dizendo aquelas palavras. A Blue de verdade estava de volta ao adro da igreja, ouvindo a voz dizer Gansey. Está bem, vá trabalhar agora. Quando desligou, Blue mal conseguia sentir o coração palpitando. Era real. Ele era real. Era tudo verdade e terrivelmente específico. Parecia uma bobagem estar ali naquele momento, atendendo mesa, servindo drinks e sorrindo para estranhos. Ela queria estar em casa, recostada na casca fria da faia que crescia no quintal dos fundos, tentando decidir o que isso mudará em sua vida. Nive havia dito que aquele era o ano que ela se apaixonaria. Maura havia dito que ela mataria seu verdadeiro amor se o beijassem. Gansey deveria morrer naquele ano. Quais eram as chances? Gansey tinha de ser seu amor verdadeiro. Ele tinha de ser. Porque não havia a possibilidade de ela matar alguém. Então é assim que a vida deve ser? Talvez seja melhor não saber. Algo tocou seu ombro. Tocá-la era estritamente contra a política de Blue. Ninguém deveria tocá-la enquanto ela estivesse no Ninos, especialmente ninguém deveria tocá-la naquele momento, quando ela estava tendo uma crise. Ela deu um rodopio. Posso ajudar? Diante dela estava o garoto de Agliombe, o polivalente do celular, parecendo arrumado e presidencial. Seu relógio parecia ser mais caro que o carro da mãe dela, e ele tinha um tom de pele bronzeado encantador. Blue não descobrira como os garotos da Agliombe conseguiam se bronzear antes que os locais. Provavelmente tinha algo a ver com férias de primavera e lugares como a Costa Rica ou a Costa Espanhola. O presidente celular provavelmente estivera mais próximo de um pigmeu tirano do que ela jamais estaria. Espero que sim, disse ele de maneira que indicava menos esperança e mais certeza. Ele tinha de falar alto para ser ouvido e inclinar a cabeça para mirar seus olhos. Havia algo irritantemente impressionante nele, uma impressão de que ele era muito alto, apesar de não ser mais alto que a maioria dos garotos. Meu amigo, Adam, é socialmente inibido e achou você bonita, mas não quer tomar uma atitude. Ali, não o sujo, não o mal-humorado. A contragosto, Blue olhou para a mesa que ele tinha apontado. 3 garotos estavam sentados. Um era sujo, como ele havia dito, com uma aparência amafanhada e puída, como se seu corpo tivesse sido lavado vezes demais. O que tinha batido na luminária era bonito e tinha o cabelo raspado, um soldado em uma guerra em que o inimigo eram todas as outras pessoas. E o terceiro era elegante. Não era a palavra certa para ele, mas era próxima. Ele tinha uma constituição delicada e uma aparência um tanto frágil, com olhos azuis belos o bastante para uma garota. Apesar de seus instintos, Blue sentiu uma vibração interessante. E? Perguntou ela. E você me faria um favor e iria falar com ele? Blue usou um milinésimo de segundo de seu tempo para imaginar como seria jogar em uma mesa de garotos corvos e se arrastar por uma conversa incômoda e vagamente machista. Apesar da boa aparência do garoto da mesa, não foi um milésimo de segundo agradável. Sobre o que exatamente você acha que eu vou conversar com ele? O presidente celular parecia despreocupado. Vamos pensar em algo, somos pessoas interessantes. Blue duvidou, mas o garoto elegante era bem elegante, e parecia genuinamente horrorizado que seu amigo estivesse falando com ela, o que era ligeiramente cativante. Por um momento brevíssimo, que mais tarde a envergonhou e desconcertou, Blue considerou contar ao presidente celular quando terminava seu turno. Mas então Donnie a chamou da cozinha e ela se lembrou das regras número 1 e 2 e disse: Está vendo que estou usando um avental? Isso significa que estou trabalhando para pagar minhas contas. A expressão despreocupada não desapareceu e ele continuou: Eu cuido disso. Ela ecoou: Cuida disso? É. Quanto você ganha por hora? Eu cuido disso. E falo com o seu chefe. Por um momento, Blue ficou realmente sem saber o que dizer. Ela nunca acreditara em pessoas que se diziam sem palavras, mas era assim que ela estava. Abriu a boca e, em um primeiro momento, tudo que saiu foi ar. Algo como o início de uma risada. Finalmente, ela conseguiu cuspir. Eu não sou uma prostituta. O garoto de Agliombe pareceu confuso por um longo momento, então caiu a ficha. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu disse. Foi o que você disse. Você acha que pode simplesmente me pagar para conversar com seu amigo? Obviamente você paga a maioria das companhias femininas por hora e não sabe como funciona no mundo real, mas
Blue lembrou que estava construindo um argumento, mas não sabia qual era. A indignação havia eliminado todas as funções mais elevadas e tudo o que restava era o desejo de dar um tapa naquele cara. Ele abriu a boca para protestar e o pensamento de Blue voltou de súbito. A maioria das garotas, quando está interessada num cara, conversa com ele de graça. Para seu crédito, o garoto da Gliome não respondeu em seguida. Em vez disso, pensou por um instante e então disse sombriamente: Você disse que estava trabalhando para pagar suas contas. Achei que seria mal educado não levar isso em consideração. Desculpe se ofendi você. Eu compreendo a sua posição, mas acho um pouco injusto você não fazer o mesmo por mim. E eu acho que você está sendo arrogante, disse Blue. Ao fundo, ela viu de relance o garoto soldado fazendo um avião com a mão. Ele caía descontrolado em direção à mesa enquanto o garoto sujo reprimiu o riso. O garoto elegante cobriu o rosto com a palma da mão, em horror exagerado, com os dedos abertos apenas o suficiente para que ela visse o traço de sarcasmo. Meu Deus, observou o garoto do celular. Eu não sei mais o que dizer. Desculpa seria uma boa, ela recomendou. Eu já disse isso. Blue considerou. Então, tchau. Ele fez um gesto ligeiro junto ao peito que ela achou que queria dizer que ele estava fazendo uma reverência, uma mesura ou algo sarcasticamente cavalheiresco. Kala o teria mandado para o inferno, mas Blue apenas meteu as mãos no bolso do avental. Quando o presidente celular voltou para a mesa e pegou um diário de couro volumoso que parecia incompatível com o rosto dele, o garoto soldado soltou uma risada zombeteira e ela o ouviu imitá-la. Não sou uma prostituta. Ao seu lado, o garoto elegante baixou a cabeça. Suas orelhas tinham um tom rosa claro. Nem por $100, pensou Blue. Nem por 200. Mas ela tinha que confessar que estava um pouco desconcertada pelas orelhas coradas. Isso não parecia muito Agliombe. Garotos corvos ficavam envergonhados. Ela o encarou por um momento longo demais. O garoto elegante ergueu o olhar que cruzou com o dela. Ele tinha o senho franzido, arrependido em vez de cruel, fazendo com que Blue duvidasse de si mesma. Mas então ela corou, ouvindo a voz do presidente celular dizendo: Eu cuido disso. Ela lhe lançou um olhar maldoso, bem de Kala, e girou de volta para a cozinha. Nive tinha de estar errada. Ela nunca se apaixonaria por um deles.